O que você tende a fazer quando está com medo? E quando você está com raiva, o que é que você sente vontade de fazer? O que é que você faz com o que você sente? Eu sou o psicólogo Marcelo Barreto e este é o canal Ressignifique. Em certa medida, todos nós somos movidos pelos nossos sentimentos, por nossas emoções. Muitas vezes não percebemos isso, né? Quando a gente se dá conta que a gente está sentindo alguma coisa, a gente não tem consciência muitas vezes que esse sentimento ele está pedindo da gente, não é, uma ação. A gente só se dá conta que está com medo, a gente só se dá conta que está com raiva, a gente se dá conta que está alegre, mas não observa que há nesse sentimento, nessa vivência desse sentimento, também uma série de atitudes que a gente acaba tomando. Quando a gente toma consciência disso, a gente pode observar que todo sentimento, toda emoção pede de nós uma ação, que muitas vezes ela já se revela automática quando a gente não tem consciência disso. A gente perde muitas vezes a capacidade de decidir o que fazer. Quando a gente se observa, a gente já está fazendo. Por exemplo, quando eu percebi, eu descobri, né, sobre mim, que quando eu estou com medo, eu tenho uma tendência a reagir, não é, atacando. Não é? Infelizmente, eu descobri isso numa situação de assalto, inclusive. Então, depois de ter consciência desse padrão, dessa tendência minha a agir quando eu estou com medo dessa forma, eu passei a me observar mais e a educar justamente, não é, esse impulso para a ação. Mas, até ter acontecido essa situação, eu apenas concordava teoricamente, né, que realmente não se deve reagir a um assalto, mas não sabia que eu tinha essa tendência. Mas foi o que aconteceu no momento. Para você ver como isso é sério, não ter consciência dessas nossas tendências, né, de ação no momento em que a gente está sentindo alguma coisa. Você pode perceber que às vezes no momento de raiva você pode ter uma tendência a se fechar, a reprimir, não é, ou esse sentimento, ou reprimir esse sentimento, ou simplesmente ter um comportamento de se fechar. Como a gente diz, fechou a cara para fulano, fechou a cara para ciclano. Então a gente muitas vezes pode se fechar. Outras vezes você pode agir hostilmente, você pode ser grosseiro com suas palavras, você pode às vezes partir para uma violência física mesmo. Então tem uma tendência a agir de uma determinada forma, porque seu sentimento ele vai pedir de você uma ação, ele vai lhe impulsionar para uma ação. Se você não tem consciência desse processo, então você vai agir automaticamente. No momento em que você toma consciência, você tem condições de avaliar, por exemplo, as consequências desse meu ato se eu vier a fazer. Aí onde entra a razão, não é? A razão pode me ajudar a fazer esse tipo de avaliação. Poxa, se eu estou sentindo isso e meu sentimento está me pedindo, não é, para agir hostilmente com a pessoa, para partir para uma violência física, quais seriam as possíveis consequências disso? Não é? O que é que eu devo fazer apesar da minha vontade de agir assim, não é? Diante dessa raiva que eu estou sentindo ou diante desse medo que eu estou sentindo, não é? Então, diante da alegria que eu estou sentindo, diante sei lá, da felicidade que eu estou sentindo. Então, todo sentimento ele vai pedir de mim uma ação. Então, quando eu consigo, né, por me observar bastante, por me conhecer, né, aos poucos, a gente vai se conhecendo melhor. Então, isso cria a condição de eu saber o que fazer, não apenas fazer, porque o sentimento pediu e automaticamente eu já estou fazendo. Então, esse intervalo entre o que eu sinto e o que eu faço, nesse momento em que eu reflito sobre qual é a melhor ação, o que é melhor para fazer numa situação, muitas vezes evita situações embaraçosas, evita um risco maior. Felizmente, no meu caso, eu não tive nada, graças a Deus, mas poderia eu não estar aqui hoje conversando com vocês em relação a isso, não é porque eu reagi a uma situação de assalto. Ou eu posso, por estar alegre demais, abraçar, beijar alguém
sem perceber, sem me dar conta que para aquela pessoa, a pessoa não está confortável com essa experiência, né? Então, no momento que, ou com medo, muitas vezes o medo pede também que eu ataque, o medo pede que eu paralise, o medo pede que eu fuja, e às vezes é uma situação, por exemplo, de um assalto, onde eu preciso, de fato, ter um comportamento muito mais o protocolo de segurança pede isso, que a gente não tem uma reação, né? Numa situação de medo, que às vezes uma situação de assalto pede, a gente está com medo e está com raiva, por exemplo. Então, meu medo, se o meu medo pede para atacar, eu posso atacar. Se minha raiva pede para atacar, eu posso atacar. Mas se eu tenho consciência do que está pedindo esse sentimento, eu posso agora seguir o protocolo de segurança. O meu medo, ou o seu medo, pode pedir que você não, se você tem essa tendência à paralisação, a numa situação que você está com muito medo, você não agir. Queria fazer um determinado concurso, mas eu tenho medo. Queria fazer uma determinada viagem, mas eu tenho medo. Se a sua tendência é paralisar diante de uma situação dessa, e você não tem consciência disso, você apenas obedece o que o seu sentimento está pedindo. No momento em que você se permite, né, a fazer algo diferente do que o sentimento está pedindo, e você... Se o sentimento pede algo que não é legal também, viu, gente? Porque às vezes o sentimento pede algo e a gente avalia com a nossa razão que aquilo é favorável. Sim, eu devo experimentar isso, eu devo fazer isso, né? Então, assim, se o sentimento pede, por exemplo, a paralisar, quando o melhor não é paralisar, e você experimenta não paralisar, você pode ter por resultado algo que faça você ver a situação de uma forma diferente e, consequentemente, você suaviza aquele medo. Esse medo agora, ele pode pedir a você um outro sentimento. Mais uma vez, você vai avaliar se aquilo que o sentimento pede é favorável ou não é favorável. Se é o que eu devo ou o que eu não devo fazer. É claro que isso que eu estou falando não é tão simples de ser praticado. Não é? A maior parte das vezes a gente está apenas realizando, fazendo aquilo que temos a tendência a fazer, que é o que nós dissemos muitas vezes que é um comportamento automático. Não é? Isso não é fácil de fazer. É claro que não é fácil de fazer, mas na medida que a gente tem um trabalho, né, como a gente faz um trabalho de desenvolvimento, como uma psicoterapia, que a gente aprende a se conhecer melhor e a gente desenvolve essa capacidade, isso vai se tornando mais viável, vai se tornando possível realizar. De qualquer modo, é importante que a gente faça essa observação sobre as nossas tendências. Todo sentimento pede da gente uma ação. Se você começar a observar toda vez que você está sentindo algo, você pode se perguntar que vontade eu estou sentindo. Né? Essa vontade é o sinalizador. Vontade de... Às vezes a gente vai dizer assim, eu não estou sentindo vontade de nada. Sempre há uma vontade, inclusive de não fazer nada. Toda vez que você estiver sentindo alguma coisa, se observe e se pergunte. Estou sentindo vontade de fazer o quê a partir desse sentimento que eu estou agora? Seja qualquer sentimento, né? Avalie o que o seu sentimento está pedindo, que você vai perceber que há uma certa tendência. Não é? No momento em que você tem essa consciência do que pede o seu sentimento, isso te devolve a capacidade de livre-arbítrio, de escolher o que vai fazer, não é? Em relação àquilo. Essa escolha é fundamental. Nem sempre a gente vai fazer a escolha correta, mais adequada, mais favorável, mas se devolver essa capacidade de escolher é interessante, não é? Porque é aí onde a gente pode gerir melhor a nossa vida. Antes disso, muitas vezes somos tomados, vivemos de uma forma puramente inconsciente, não é? Lembrando que a nossa mente, a maior parte da nossa mente é o inconsciente. Então, tomar consciência do que eu penso, do que eu sinto, do que me dá vontade de fazer, é importante para que a gente se devolva essa capacidade de livre-arbítrio. Certo, minha gente? O tema hoje foi esse, né? Uma provocação para que eu e você, todos nós pensemos, reflitamos sobre o que pede os nossos sentimentos para que a gente possa gerir melhor a nossa vida nesse aspecto. Quem não segue o canal, eu peço que siga o canal. Se você gostou do vídeo de hoje, então dê o seu like, expresse que você gostou de algum modo. Se você quiser comentar alguma coisa, fique muito bem à vontade em relação a isso. Os comentários ajudam, né, eu produzir esses vídeos, porque eu passo a entender, né, qual é a necessidade de vocês e da melhor forma possível vou tentar atender essa demanda. Certo, minha gente? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.